Olá, meus alunos, bem-vindo novamente a mais uma aula de cálculo numérico. Então hoje nós vamos continuar aqui falando de ajuste de curvas, através aqui do método matricial, interpolação polinomial, para ajuste de curvas. E hoje nós vamos implementar um algoritmo para resolver esse ajuste de curvas, tá? Então para isso nós temos que entender bem a matemática, a teoria disso daqui. Então na aula passada nós vimos esse exercício aqui, tá? Então lá na aula passada nós resolvi com vocês esse exercício aqui de forma matemática aqui. Resolvemos na mão, né? Então tá bem desenvolvido aqui, tá? Era dada essa tabela aqui, nós fizemos pelos dois métodos, certo? O método matricial e o polinômio interpolador de Lagrange. É isso? Então nós vamos fazer agora, implementar aqui no Octave. Vou deixar também aqui na aula aqui, anexo aqui para vocês baixarem os códigos dessa aula aqui, tá bom? Do Octave que nós vamos resolver. Então olha só. Primeiro nós temos que entender então qual que é a matemática do negócio, né? Qual que é a matemática que nós estamos resolvendo, tá? E tentar montar uma sequência lógica. Lembra que eu falei lá no começo? O algoritmo é uma sequência lógica de execução de um processo, no nosso caso aqui de um cálculo matemático, tá? Então vamos lá. Então pegando aqui, vamos lá. Então nós temos aqui no nosso caso uma função de terceiro grau, correto? Então nós temos aqui 4 pontos, não é isso? Então foi dado aqui 4 pontos, né, de coordenadas x, coordenadas y aqui, tá? Então a nossa função que nós vamos tentar ajustar é uma função do terceiro grau, certo? Então ela tem 4 coeficientes, A, B, C, D, não é? Os 4 pontos ali. Então, olha só, pegando o primeiro ponto, o que nós fizemos? Montamos uma equação, correto? Pega o valor de x e eleva ao cubo, não é isso? Depois, o mesmo valor x ao quadrado, depois o valor de x elevado a 1, correto? Elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado a 1, e aqui seria um x elevado a 0, não é? Qualquer número elevado a 0 dá 1, 1 vezes d dá 1. Tá? Então está feito isso daqui, então vê que está diminuindo do expoente, certo? Para o segundo ponto é a mesma coisa, olha só, o valor x ao cubo, o valor x ao quadrado, o valor x elevado a 1 e seria aqui o valor x elevado a 0. Para o terceiro ponto, mesma coisa, elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado a 1, elevado a 0. E o último ponto, temos a mesma coisa aqui. Então nós teríamos aqui a nossa equação matricial, correto? O nosso sistema de equações, né? Está aqui o nosso sistema de equações. Então lá nós temos a primeira equação, segunda equação, terceira equação e a última equação, correto? Então vamos pegar isso daqui e escrever na forma matricial. Está feito aqui, ó. Então aqui nós temos uma matriz que é chamada de matriz de coeficientes. Aqui nós temos um vetor independente, correto? Que é o valor de y. Então notem que esse vetor independente aqui seria a coluna y, lá da nossa tabela de pontos, tá? Então x, e aqui essa coluna y, né, o f de x, iria lá para o nosso vetor independente aqui do lado direito dessa equação vetorial. E aqui nós temos as incógnitas que nós queremos determinar. Então resolver um algoritmo, o computador ele entende números, certo? Então, nós vamos trabalhar com a matriz de coeficientes e o vetor incógnitas, tá certo? Agora vamos perceber um padrão aqui. Olha só, essa primeira coluna aqui, vamos olhar a matriz por colunas, tá? O que é esse menos 29,79? Não é o menos 3,1 elevado ao cubo? Ou seja, o primeiro x elevado ao cubo. O segundo x, menos 1,98. Menos 1,98 elevado ao cubo, menos 7,76. Olha lá na matriz. Estão vendo aqui? Então o que a gente percebe? Que essa primeira coluna aqui é a coluna x, né, os pontos x
do nosso problema inicial elevado ao cubo, né? No nosso caso, o maior expoente do nosso polinômio. Agora vamos para a segunda coluna. Olha o primeiro elemento aqui, 9,61 da coluna. 9,61 não é exatamente x ao quadrado, olha só, x ao quadrado vai dar 9,61. E esse segundo x aqui, menos 1,98 elevado ao quadrado, vai dar quanto? 3,92. Vamos lá na nossa matriz, olha só, 3,92. Então estão percebendo que a segunda coluna aqui é o mesmo valor x, só que agora elevado ao quadrado? A terceira coluna, olha só, é o próprio valor x elevado a 1. E a última coluna, olha só, é o x elevado a 0, né? X elevado a 0 dá 1. Então viram só que eu encontrei o padrão de formação da minha matriz? Primeira coluna, x elevado ao maior expoente do meu polinômio, no nosso caso, o cubo. Segunda coluna, x elevado ao expoente menos 1, ao cubo menos 1 ao quadrado. Depois, essa coluna aqui é o próprio x elevado a n menos 2, não é isso? Se aqui era o cubo, 3 menos 2 dá 1, e assim sucessivamente. Então, se eu tenho um polinômio de grau 5, por exemplo, a primeira coluna seria x elevado à quinta, a segunda x à quarta, a terceira x ao cubo, e assim sucessivamente. Então, nós encontramos um padrão de formação. Então, entendendo agora o padrão de formação, nós vamos lá para o nosso para o Octave, para nós montarmos o algoritmo. Então, estamos aqui no Octave. Vou diminuir um pouco essa tela aqui e aumentar o zoom da letra, para que fique mais fácil. Então, olha só, deixa eu explicar para vocês aqui essa primeira parte aqui. Define quantidade de pontos a serem ajustados. Tá? Então, coloquei aqui, ó, chamei de n. Tá? N é o número de pontos. Então, nós temos aqui ó, o comandinho input. O comando input no Octave, ele é uma entrada de dados. Tá? Então, n igual a input. Então, ele vai ler, nosso código vai ler do usuário. O usuário vai digitar para nós. Aonde que nós vamos digitar? Aqui nessa tabelinha, tá? Nós não vamos trabalhar com parte gráfica, né? Montar aquela parte de botõezinhos, que não é o objetivo do nosso curso. Então a gente vai digitar aqui mesmo, tá? E esse comandinho input aqui, ele embute uma facilidade. Aí eu posso colocar aqui, então, uma mensagem para o usuário, né? Para facilitar. Então, input. Aí aqui está entre aspas, ó. Quantidade de pontos, né? Ou seja, o usuário tem que digitar o quê? A quantidade de pontos que ele vai calcular, tá bom? Aqui, depois que ele digitou a quantidade de pontos, deixa eu colocar aqui para vocês então da seguinte maneira. Olha só, aqui nós vamos definir as matrizes e vetores do nosso problema. XY é um vetorzinho onde vai armazenar aqueles pontos do nosso problema, o ponto x e o ponto y. Então, a XY é um vetor igual zeros. Tá? Isso daqui, esse comando aqui, ele define um vetorzinho cheio de zeros, tá bom? Então, o comandinho zeros aqui no Octave, né? Em outras linguagens, a forma de definir matriz é um pouquinho diferente, mas o padrão é o mesmo, tá? Então, aqui quando eu escrevo zeros, ele vai gerar um vetor, tá? Ou uma matriz, e todos os elementos dessa matriz ou vetor serão iguais a zero, tá? Sempre começar com zero aqui. E aqui é o tamanho da minha matriz ou do meu vetor. Então, aqui, primeiro elemento, número de linhas, segundo elemento, número de colunas. Então, vamos voltar lá para a nossa tabela de pontos. Então, aquele vetorzinho XY que eu chamei, ó, XY. Então, a primeira coluna vai armazenar o valor de X, segunda coluna vai armazenar o valor de Y, certo? Então, eu preciso de quantas colunas? Duas colunas, uma para o valor de X e uma coluna para o valor de Y. E linhas, quantas que eu preciso? Uma, duas, três, quatro. Ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de pontos da minha tabela.
E é isso que está aqui, ó. O número de linhas é o primeiro elemento. Tem que ser quanto? O número de pontos da tabela. Então é o valor n que nós definimos. E nesse caso aqui, o número de colunas são duas, né? Uma coluna x, uma coluna y. Então aqui eu defini também b. Eu chamei de b, certo? É aquele vetor do lado direito, tá bom? Nós vamos usar para resolver o sistema de equações. Então aqui, olha só, vamos voltar aqui. Aqui é a nossa forma matricial, né? Aqui é a matriz, que eu chamei de H, essa matriz, já vou mostrar ali onde eu montei. E esse vetorzinho aqui eu chamei de B, tá bom? Então vamos ver como que ficou aqui, ó. Então aquele vetorzinho eu chamei de B. Como que eu defino um vetor? Zeros, né? Para ele começar tudo zerado ali, depois nós vamos calcular. Quantas linhas? N, né? Que é o número de pontos. E quantas colunas? Uma coluna apenas, tá? E aí aquela matriz H, tá? Também começar ela com zeros, né? Zerada. Aí a matriz H é uma matriz cheia, tem N linhas e N colunas. Não é isso aqui, ó? Tem N linhas, né? 1, 2, 3, 4, no nosso caso, e 4 colunas, tá? Então é uma matriz N por N. Foi definida aqui. Então estão vendo aqui, ó, nesse bloquinho aqui eu defini a matriz, correto? E os vetores do meu problema. Então o primeiro é o vetorzinho xy, onde vai armazenar o conjunto de pontos iniciais. E aí depois eu montei aqui uma matriz e um vetor lá para o nosso sistema de equações. Então isso daqui a gente já deixa, a gente já forma eles no início do nosso algoritmo, tá? Tudo que eu vou utilizar, a gente sempre deixa montado já no começo do algoritmo, tá bom? Vamos dizer sim, que eu chamo isso daqui de bloco de variáveis, certo? Essa parte inicial aqui seria o bloco de variáveis, onde eu vou definir todos os parâmetros que eu vou utilizar do meu problema. Depois que eu definir esses blocos de variáveis aqui, aí eu passo para a parte de cálculos. Olha só, na sequência, o que eu preciso? Eu preciso que o usuário informe, né, quais são os pontos, o conjunto de pontos, o conjunto XY. Então, para isso, eu vou fazer aqui, olha só, eu utilizei um for. Esse for aqui vai percorrer todas as linhas do meu vetor. Vamos voltar lá para a nossa apostila. Vamos voltar aqui no conjunto de pontos. Ó, x e y, certo? Então eu tenho que andar a primeira linha, ler x e depois ler o y. Eu venho para a segunda linha. Na sequência eu leio x e leio o y. Terceira linha, x e y. Estão vendo? Então eu venho aqui na primeira linha e leio x e y. Segunda linha, x e y. E assim na sequência. Então quantas repetições que eu tenho que fazer de leitura aqui? 1, 2, 3, 4. Né? Nesse exemplo aqui, 4 pontos. Se eu tiver n pontos, eu tenho que repetir essa leitura n vezes, não é isso? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então voltamos aqui, ó. Então é isso que eu estou fazendo, ó. For. Esse for aqui nós já vimos nos algoritmos passado, né? Mas vou repetir de novo aqui. Esse for, ele vai fazer uma repetição. Tá? Então, quando eu utilizo o comando for aqui, ele vai fazer uma repetição. For é para, né? Então ele vai fazer a repetição. Esse i aqui é uma variávelzinha, um contador que eu estou utilizando. Tá? Então ele vai fazer o trabalho de contar. Ele vai o i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3 e assim vai até quantas repetições eu precisar. Então veja só, o i igual, ele começa em quanto? Ele começa em 1, não é isso? O primeiro elemento, até n. No nosso caso, o nosso n para aquele exemplo é 4, não é isso? Então, o i vai de 1 até 4. Tá? Então, ponto e vírgula aqui. Então, veja só, o intervalo eu defino aqui no Octave através de 2 pontos, tá bom? A maioria das linguagens é assim. Tá? Então, 1 até, esse 2 pontos aqui está dizendo até n. Então começa o i de 1 até n. Aí o que vai fazer aqui? Olha só, no xy, eu não tenho que ler primeiro a coordenada x. Na primeira linha, não é? Na linha i, seria i igual a 1. A coluna 1 é a coluna x, olha só. Né? Eu tenho aqui, a primeira coluna é x e a coluna 2 é a coluna y. Então na coluna 1 vai ler o quê? Aí eu coloco um input, ó.
Input é leitura de um dado, leitura de informação. Daí eu coloco aqui só para ficar claro para o usuário, digite X. Aí a hora que ele digitar o valor, vai armazenar aqui. Na sequência faz o quê? Na mesma linha, olha só, vamos relembrar aqui, eu estou na mesma linha ainda, eu li o X, eu vou ler qual? Vou ler o Y, que está na segunda coluna, não é isso? Então, na mesma linha aí, eu vou ler a segunda coluna. A segunda coluna é o quê? Y, digite Y. Usa o comando input e digite Y, certo? Então, ficou tranquila essa parte, não ficou? Então, esse loop aqui, olha só, esse for, ele vai fazer isso. Ele vai na primeira linha pedir para o usuário informar o valor de X e pedir para informar o valor de Y. Depois ele vai para I igual a 2, segunda linha. Informa o X e informa o Y. I igual a 3, terceira linha, X e Y. E assim vai até o final. Então esse comandinho aqui faz a leitura dos pontos da tabela. Tá? Na sequência, informei, vamos lá na nossa apostila, olha só. Informei os pontos da tabela. O que nós fizemos? O que eu fiz? Eu montei as equações, não foi? Eu montei aqui as equações até montar a matriz, correto? Então nós já vimos o padrão de formação dessa matriz aqui. Então eu vou montar a matriz agora na sequência aqui no meu algoritmo. Agora eu tenho uma matriz, certo? Vamos voltar aqui. Ó, eu tenho linhas e tenho colunas na minha matriz. Então eu tenho que percorrer linha e coluna, certo? Então a matriz, cada elemento da matriz ele tem os dois índices, I e J, né? Vamos chamar I e J aqui para relacionar lá com a álgebra. I é o número de linha e J é o número da coluna. Então é isso que está feito aqui, olha só. Eu fiz um for para J, para as colunas, e fiz um for aqui para as linhas. Estão vendo que é um for dentro do outro aqui, ó? Tá vendo que ele tá, esse for aqui ele tá indentado, né? A gente chama aqui que foi indentado, ele foi para indicar que ele é interior a esse for aqui. Então o que vai fazer? Ó, J é o número de, ó, a minha matriz H e J, não é isso? Número de linha, número de coluna. Eu inverti aqui, correto? Eu estou fazendo aqui primeiro a coluna e depois a linha. Por que eu inverti? Vamos voltar lá no nosso padrão de formação. Eu não percebi que essa coluna inteira aqui, a primeira coluna, é o valor de x elevado ao cubo? Ou melhor, essa linha inteira aqui, olha só, desculpa. Essa linha inteira aqui, não é o valor de x aqui? Ó, aqui seria x elevado ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0. Aqui eu iria para o segundo valor, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0, tá vendo? Então, eu escolhi fazer da seguinte maneira. Eu pego o valor de x ali, ó, qual que é o valor de x? A componente do vetor x e y, primeira coluna, não é isso? Isso daqui é x. Ó, então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Esse for aqui, a maneira que eu escolhi fazer, tá? Então eu vou aqui na primeira coluna, tá certo? Primeira coluna. Eu vou percorrer todas as linhas, ó. Então esse for aqui, ele vai lá, j igual a 1. Aí entra aqui nesse for, i igual a 1. Então j igual a 1, i igual a 1 vai dar o elemento 1 da minha matriz. Que é esse elemento aqui, ó, que vai formar. Correto? Esse elemento aqui não é o primeiro x elevado ao cubo? Ele está fazendo aqui, olha só, elemento 1. Pega o x, não é, que está na primeira linha, primeira coluna do vetorzinho e eleva ao cubo. Como que é o cubo? Ó, n. N não é o número de pontos? Nós temos 4 pontos. Se eu tenho 4 pontos, o grau do meu polinômio é 1 a menos do que o número de pontos, né? Então, nosso caso seria ao cubo. 1 elevado ao cubo. Então,
4 menos j. O j inicial aqui não é 1? 4 menos 1 dá 3. Ó. Então, isso daqui é 3. Então, vai ser x elevado ao cubo. Aí depois, i igual a 1. Aí depois vai para i igual a 2. O j continua fixo no 1, tá? Porque ele vai rodar todos esses aqui primeiro. Então, o i igual a 2. Aí o que eu tenho? O i vale 2 e j vale 1. Elemento 2, 1. Elemento 2, 1 é esse daqui? Segunda linha, primeira coluna. Tá, então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a coluna. Eu estou montando a coluna desse vetor aqui primeiro. Correto? Então, vamos lá. Então, esse loop aqui, esse for, ele monta por coluna. Então, ele vem aqui, ó, esse for aqui vai percorrer, ó, o j fixa a primeira coluna, tá? Então, fixou aqui a primeira coluna. Travou aqui. Esse segundo for aqui vai fazer o quê? Vai percorrer as linhas da primeira coluna. Então, fixei a primeira coluna. Aí eu vou na linha 1, na linha 2, na linha 3 e na linha 4. Depois que eu finalizar essa coluna, eu vou para a segunda coluna. O j aqui tem que ser 2. Olha lá, j igual a 1 para a segunda coluna, j2. Faz todas as linhas. Tá vendo? Essa forma aqui que eu defini. Então, um for dentro do outro. Esse aqui vai percorrer as linhas. Esse aqui percorre as colunas e vai montando a nossa matriz. Tá bom? Está feito aqui a montagem da matriz H, que é a matriz de coeficientes. Está aqui. Na sequência, o que eu preciso? Olha só, monta o vetor do sistema AX igual a B. Esse AX igual a B que eu mostrei na aula passada, né? Um sistema de equações qualquer. Então, eu vou montar o vetorzinho B, que é o vetorzinho que está desse lado aqui. Esse vetorzinho B eu já mostrei, não é? Lá no começo da aula. Esse vetorzinho B é exatamente a coluna Y, lá do conjunto de pontos. Então, basta eu pegar aquela coluna Y e colocar aqui nesse vetorzinho B. É isso que está fazendo, ó. BI vai ser o quê? A coluna 2, que é a coluna Y do vetorzinho. Então, estou pegando esse valor e jogando aqui nesse B, tá bom? Só para deixar bem organizadinho o nosso sisteminha lá, o nosso algoritmo. Então, eu joguei aqui. Esse B aqui eu coloquei aqui só para escrever. Eu posso tirar ele aqui, tá bom? Então pronto, montei o sistema na forma matricial, montei a matriz de coeficientes e montei o vetor aqui independente, o vetor do lado direito. Agora o que nós temos que fazer? Resolver o sistema. Como que nós resolvemos o sistema? Já mostrei, né? Através da matriz inversa. Então, para resolver esse sistema aqui, eu tenho que calcular a inversa da matriz, da nossa matriz H. Então, o octavo aqui fica fácil. O octavo, para calcular a inversa da matriz, é inv. Tá? Inv H. E veja só, eu não preciso definir uma nova matriz, uma nova variável matricial para o meu algoritmo. Eu posso reutilizar a mesma matriz. Como eu não vou mais utilizar a matriz H, eu venho aqui, olha só, e calculo a inversa da matriz H e pego esse resultado e coloco na própria matriz H, tá bom? Então eu reutilizo, eu estou reciclando a variável aqui, tá bom? Então, calculei a inversa, ó, inv, bem facinho de calcular, né? Inv, calcula a inversa, tá? E agora resolve o sistema, eu já mostrei nas aulas anteriores como que eu resolvo um sistema. Pego a inversa, multiplico pelo vetor do lado direito, tá aqui. Então, matriz H, a inversa, não é? Que está aqui, vezes o vetorzinho B que está do outro lado. De novo, eu pego esse resultado aqui e jogo no vetorzinho B, tá bom? Eu vou reciclar aqui. Então, terminei a solução. Agora, o que eu vou fazer? Apresentar os resultados. Ó, apresento os resultados. Printf, nós já vimos, isso daqui é um comando para escrever uma mensagem na tela. Os coeficientes do polinômio são, e aqui B, aonde aparecem os coeficientes. Então, está aqui bem detalhado a execução desse código, desse algoritmo. Vamos executar ele aqui para nós? Vamos
Ver como é que fica? Olha só. Deixa eu aumentar aqui, ó, tá vendo? Exatamente o que está lá. Quantidade de pontos. Quantos pontos que nós temos? 4 pontos. Aí eu dou um Enter. Olha só, digite X, digite o valor de X aqui. Então eu venho aqui, ó, só não esquece de clicar aqui, ó, o cursor está piscando no lugar do X, né? E aí você vai digitar o X que está lá na tabela. Então no nosso caso aqui, quanto que é o X? Menos 3,1. E aqui no octavo é ponto, tá bom, pessoal? Separador decimal é ponto. Digite X, dá um Enter. Olha só, digite Y. O Y é 2,3. Digite, aí eu dou um Enter, olha lá. Digitei o primeiro conjunto XY, não foi? O que está fazendo? Agora o próximo conjunto XY. Menos 1,98, dá um Enter. E o Y aqui para esse caso, menos 1,98 também. Dá um Enter, ó. O terceiro par de pontos, 1,47, dá um Enter. E 2,18, que é o Y. E o último par de pontos, que é o 3,4 para X e menos 3,95 para Y. E quando eu der um Enter aqui, que ele vai fazer? Ó, então, esse algoritmo está fazendo esse pedacinho aqui agora. Está lendo os valores de X. Depois ele vai fazer o quê? Vai calcular, montar a matriz H. Ó, até coloquei aqui para escrever. Depois, na sequência, calcula o vetor B. Deixa eu colocar o vetor B aqui. Tá? Calcula a inversa de H. Vou colocar a matriz H aqui calculada inversa, só para nós vermos o resultado aqui. E o resultado B. Então vamos dar um Enter aqui e ver como que vai ficar. Olha lá, tá aí todos os cálculos. Então, se você pegar, olha só, a matriz H. Se você pegar a matriz H e comparar lá com a matriz da nossa apostila, você vai ver que é exatamente a mesma matriz. Os coeficientes do polinômio são menos 0,29, 0,036743, 2,158449 e menos 0,13669. É exatamente o resultado que nós temos na apostila. Então esse aqui é o A, o B, o C e o D, correto? Está feito aqui o nosso cálculo, conferido aqui o nosso algoritmo. Então aqui, ó, pessoal, vocês podem aqui utilizar agora para fazer qualquer, ou pelo menos para calcular qualquer polinômio, tá? Você tem um código aqui que faz isso. Vamos pegar um conjunto de pontos aqui, por exemplo, 3 pontos, tá? O primeiro x aqui, menos 2 para x, vai dar 4 para y. O próximo ponto, 0 para x, 0 para y. E o terceiro, 2 para x e 4 para y. Está aqui, olha só, a matriz H e os coeficientes. O A vale 1, B vale 0 e C vale 0. Seria qual função? São 3 pontos. O polinômio vai ser de grau n menos 1. Né? Então, 3 pontos vai dar um polinômio de grau 2. Olha só, A vale 1, então x ao quadrado, 0 e 0. Então, o nosso polinômio x ao quadrado. Perfeito, né? Então, está resolvido aqui, está explicado esse algoritmo aqui para vocês. Espero que tenham entendido, voltem o vídeo, revejam, refaçam, tá? Digitem esse algoritmo aí, estudem ele, tá bom? Qualquer dúvida, deixe comentário aqui ou me mande um e-mail, que assim que possível eu respondo. Pessoal, então, boa aula a todos e bons estudos!